Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, criador deste canal. Neste vídeo, eu farei uma breve análise sobre uma recente classificação proposta para os alimentos em relação ao processamento. Segundo essa classificação, os alimentos eles podem ser divididos em 4 grupos. Os alimentos não processados ou minimamente processados, que integram o grupo 1. Os alimentos, ou melhor, os ingredientes culinários processados que compõem o grupo 2. Os alimentos processados, compondo o grupo 3, e os alimentos ultraprocessados, que constituem o grupo 4. Essa proposta de terminologia, ela foi apresentada há mais de 10 anos, precisamente no ano de 2009, por um grupo de pesquisadores, inclusive da mesma instituição da qual faço parte, da Universidade de São Paulo, para classificar esses alimentos. Bom, essa nova proposta, ela, confesso, me deixou um pouco confuso, me deixou um pouquinho desnorteado, porque eu tive que rever vários conceitos que eu aprendi desde os tempos da graduação, na pós-graduação. Vocês já sabem, eu sou engenheiro de alimentos, sou mestre e doutor em tecnologia de alimentos e atuo na área de processamento de alimentos há mais de 20 anos. Então, eu me debrucei com mais atenção, fiz uma visita mais cuidadosa a esse material que eu vou apresentar para vocês, antes de fazer essa análise. Bom, então, essa nova proposta de classificação de alimentos, à luz do seu processamento, ela consta de uma publicação recente da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que foi publicado no ano de 2019. Essa nova classificação, ela também consta do Guia Alimentar para a População Brasileira, da segunda edição, divulgada em 2014. Bom, mas esse termo, ultraprocessamento ou alimento ultraprocessado, ele tem sido mais intensamente disseminado nos últimos anos. Bom, então, antes de avançarmos mais nesta análise, eu gostaria de apresentar para vocês o conceito de cada um dos 4 grupos, iniciando, então, pelo grupo número 1, dos alimentos in natura ou minimamente processados. Tá? Então, segundo essa nova classificação proposta, tá? Os alimentos in natura, eles são classificados ou conceituados como aqueles obtidos diretamente de plantas e animais, sem sofrer qualquer alteração após deixar a natureza, ou seja, o alimento na sua constituição original. Tá? Relativamente aos alimentos minimamente processados, esse novo conceito, ele os define como alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza,
remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem e uma série de exemplos aí de operações unitárias, pasteurização. Eu acho oportuno explicar o que é um processamento de alimentos. Tá? Um processo ou um processamento, ele é constituído por uma sequência de etapas que podem ser físicas, químicas, combinadas, que transformam a matéria-prima em algum produto de interesse industrial, interesse comercial, tá? Então, um aspecto que chamou a minha atenção em relação a essa classificação é o fato de alguns alimentos, como leite pasteurizado, leite ultrapasteurizado, longa vida entre aspas, e entre parênteses, sugerindo que longa vida é sinônimo de leite ultrapasteurizado, terem sido incluídos nesse grupo. Na tecnologia de alimentos, os alimentos minimamente processados, os produtos minimamente processados, eles são majoritariamente reconhecidos como frutas e hortaliças submetidas a procedimentos, a operações majoritariamente físicas, tá? Como, por exemplo, seleção, classificação, descontaminação, corte, fatiamento, tá? Majoritariamente transformações químicas, podendo eventualmente ocorrer alguma intervenção química, mas que preservam o frescor do alimento. Vocês sabem que os alimentos de origem vegetal, frutas e hortaliças in natura, são estruturas vivas. Eles mantêm as suas funções metabólicas, a sua fisiologia em atividade, mesmo após a colheita. Tá? E os alimentos minimamente processados, já é um conceito de longa data, tem como um de seus principais apelos a conveniência e a praticidade. Tá? Então, são aquelas saladas que você adquire no supermercado, já estão preparadas estão aptas para consumo direto. Tá? Então, no meu entendimento, na minha análise, leite pasteurizado e leite ultrapasteurizado, que não é sinônimo de longa vida, como sugere esse texto, e o próprio leite longa vida, não são ou não poderiam ser classificados como alimentos minimamente processados. O leite pasteurizado, ele é submetido a um tratamento térmico que varia de 72 a 75 graus Celsius por 15 segundos. O leite pasteurizado, o leite ultrapasteurizado, ou melhor, a ultrapasteurização, é um método de processamento que expõe o leite a uma condição mais elevada, em torno de 120, 125 graus Celsius, por alguns segundos, 3, 4, 5 segundos, mas que não elimina a necessidade da cadeia do frio para sua conservação, diferindo do leite longa-vida, que é processado principalmente pela via tecnológica denominada UHT, onde ele é aquecido a temperaturas próximas a 140, 143 graus Celsius, retido a essa temperatura por 2, 3 segundos e imediatamente resfriado. Então, do ponto de vista da tecnologia de processamento, há uma clara distinção entre leite pasteurizado, ultrapasteurizado, que dependem da cadeia do frio para sua distribuição e estocagem, e o leite longa-vida, também chamado de leite
comercialmente esterilizado, ou seja, ele pode ser estocado sem refrigeração. Outro aspecto aqui também, uma outra abordagem que é proposta aqui, que está inserida no grupo 1, ou seja, dos alimentos não processados ou alimentos in natura e os alimentos minimamente processados. Como eu comentei, os alimentos minimamente processados, né, eles são reconhecidos pela tecnologia de alimentos como aqueles que, pelo seu frescor, principalmente, tá? E aí, citam-se nesse grupo aqui a exposição do alimento a processos como fervura, né? E pasteurização. Imagine, por exemplo, se você submeter uma maçã, um corte de uma maçã, tá? Ou fatias de abacaxi, que já foram selecionadas, higienizadas, a fervura ou a pasteurização. Então, todo aquele apelo de frescor que é inerente e característico à matéria-prima, ele é totalmente comprometido. O outro grupo que eu gostaria de salientar é o grupo que incorpora os chamados alimentos processados. Então, segundo essa proposta de classificação, os alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário, alimentos in natura, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Bom, nesse tocante, o comentário, a indagação que eu faria é a seguinte: como posta essa definição, ela sugere, ou melhor, ela afirma que os alimentos processados são fabricados com adição de sal ou açúcar, ou outra substância de uso culinário. O fato é que os alimentos podem ser processados prescindindo, ou seja, sem adição de sal, açúcar, tampouco qualquer outra substância de uso culinário, como essa definição apresenta. Imaginem, por exemplo, um suco de laranja processado, pasteurizado, na sua composição original, um caldo de cana, uma água de coco. Eventualmente, podem ser incorporados ingredientes alimentícios, aditivos alimentares, esses produtos, mas não necessariamente como sugere essa definição. Então, eu posso dispor de alimentos processados isentos da adição de sal e ou açúcar. Nós temos desenvolvido várias pesquisas no Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, preservando a qualidade ou a composição original do alimento, sem nenhum tipo de intervenção. E mesmo que haja alguma intervenção, como adição de uma pequena quantidade de sacarose, adição de mel, adição de polpas de fruta, por exemplo, a caldo de cana, não traria nenhuma implicação negativa à qualidade nutricional do alimento. Outro grupo, talvez o que que esteja suscitando mais questionamento, uma certa polêmica, são esses chamados alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, eles foram definidos como formulações industriais e não propriamente como alimentos, tá? De fato,
nem todo produto que nós consumimos, a rigor, poderia ser chamado de alimento, se nós considerarmos que o alimento deve fornecer nutrientes, deve servir como fonte de compostos funcionais, que são importantes na prevenção de algumas doenças, de macro, micronutrientes. É fato que nem todos os produtos que nós consumimos assumem ou respondem a essas demandas, cumprem essas funções. Mas eu tenho observado que, corretamente, tem se dado muito destaque às qualidades nutricional, funcional do alimento, que eu acho muito correto. Mas é importante nós lembrarmos que a alimentação, ela não tem simplesmente a função de prover nutrientes para promover uma boa saúde. Essa, de fato, é a sua função primordial. Mas a alimentação também, ela tem o seu caráter social. Quando, por exemplo, você se encontra com um grupo de amigos, uma vez por mês, numa pizzaria ou numa churrascaria, quando você, por exemplo, vai até um fast food, consome um lanche, é claro que você não vai transformar esses hábitos em uma rotina, mas o consumo eventual desses produtos, 1, 2 vezes por mês, a meu juízo, não trazem prejuízos à saúde. Imaginem, por exemplo, que você vá ao cinema e aí compra uma Coca-Cola. Desculpa, você peça uma pipoca. Você vai tomar pipoca com suco? Até pode, mas cá entre nós, uma pipoquinha com guaraná é muito mais gostoso, né? Então, pessoal, eu não tenho formação, vocês já sabem, em nutrologia, em nutrição, e nem quero advogar a favor do consumo de alimentos ou de produtos que, a rigor, não podem ser chamados de alimentos porque não promovem a saúde. Absolutamente. Mas eu quero expressar a minha opinião, segundo a qual, eventualmente, esses alimentos também podem ser consumidos porque eles proporcionam prazer, alegria, né? Você tomar um milkshake bem calórico de vez em quando. Será que isso aí uma vez por mês ou a cada 15 dias? Então, acho que essa é uma questão também que merece uma reflexão. Mas, retomando aqui, o conceito proposto de alimentos ultraprocessados, que eles foram conceituados como formulações industriais feitas inteira ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. E tem alguns exemplos, derivados de constituintes de alimentos, ou sintetizadas em laboratório, e aí citam-se aqui técnicas de manufatura, como extrusão, moldagem e pré-processamento. Então, citam-se aqui como exemplos os biscoitos, sorvetes, balas, doces, pães, quer dizer, tem vários produtos aqui que nós sabemos que não são os ideais, né, que nós devemos consumir diariamente na sua rotina, mas são produtos que proporcionam prazer, né, e são agradáveis. Qual que é o problema de você consumir um cachorro-quente uma vez por mês? Enfim, realmente eu não consigo visualizar como isso pode ter impacto, diferentemente, é claro, reconheço, do consumo cotidiano. Tá? Nós sabemos que existem alguns alimentos que devem ser consumidos
de forma, embora proporcionem a chamada indulgência, eles devem ser consumidos de forma mais parcimoniosa. Bom, segundo essas duas fontes literárias que eu citei, que foram elaboradas pelo mesmo grupo de autores, pelo qual eu guardo imenso respeito, né? São médicos, são nutricionistas, né? Pesquisadores de grande reputação, mas que eu acho que seria importante a contribuição de um engenheiro de alimentos. Então, eu gostaria de destacar aqui no material publicado pela FAO, tá? Outro aspecto que chamou a minha atenção em relação aos alimentos ultraprocessados, né, segundo o qual eles são feitos, né, ou produzidos, constituídos de refeições prontas, né? Refeições prontas, eu acho que isso suscita uma dúvida. Ela preconiza a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Alguns alimentos, alguns produtos que são classificados nesse grupo realmente devem ter seu consumo desencorajados, como biscoitos recheados, refrigerantes, né? Nós sabemos que isso realmente não acrescenta nada à nossa saúde. Mas refeições prontas, né? Ready meals, eu questiono o seguinte: imagine uma refeição que contenha arroz, feijão, hortaliças, uma carne grelhada, um ovo cozido, que já estejam prontas, principalmente para atender esse nicho aí que busca mais conveniência, praticidade. Seria um alimento cujo consumo não seria recomendado? Então, essa é uma questão também que eu questiono. Mais um tópico, mais um exemplo que está inserido no grupo 4, vejam, dos chamados ultraprocessados, seriam as formulações infantis, tá? Leites de transição, outros produtos destinados à alimentação de recém-nascidos ou crianças nos seus primeiros meses de vida. Me parece um pouco contraditório, porque se esse conceito ou essa proposta, essa linha de entendimento, ela propõe a redução no consumo de alimentos ultraprocessados, desencoraja o consumo de alimentos ultraprocessados. Vejam bem, imaginem, por exemplo, um baby food, essas papinhas, né? Existem aquelas produzidas, elaboradas com vegetais, ou melhor, com hortaliças, tá? Hortaliças não folhosas, às vezes folhosas também, principalmente hortaliças não folhosas, os legumes, tá? Que são cuidadosamente cultivados, destituídos de defensivos, resíduos de defensivos agrícolas. É importante salientar que a matéria-prima que é destinada à produção de baby foods, ela é diferente da matéria-prima destinada ao consumo da massa adulta, tá? Então, há um cuidado muito grande em relação à produção dessa matéria-prima que será transformada, processada e destinada a um nicho, né, que é muito mais sensível, que nesse caso são os bebês. Então, esses legumes, eles são cuidadosamente cultivados, colhidos, selecionados, higienizados, transformados naquela papinha, tá? E são processados. Não há nenhuma intervenção química na composição do produto. Esses alimentos eles são estabilizados
e têm a sua segurança garantida por tratamento térmico. Eles são comercialmente esterilizados, submetidos a temperaturas da ordem de 120, 125 graus Celsius por 15, 20 minutos, tá? Então, essa condição, ela assegura a esterilidade comercial do produto, garantindo segurança e estabilidade sem refrigeração. Então, pergunto, por que esse produto ser classificado como ultraprocessado? Tá? E aí, se você quiser servir também de sobremesa, uma papinha de frutas, né, uma delícia, que tem polpa de fruta, e que são produtos elaborados de forma análoga que eu descrevi, com algumas variações dos parâmetros de processo. Outro aspecto também, essa definição, ela associa de ultraprocessados, ela associa diretamente, né, ou de uma forma muito clara, com os ingredientes que são incorporados ao produto. Mas um produto que, na sua composição final, que tem diferentes ingredientes incorporados à sua formulação, pode ser processado e não ultraprocessado. Esse termo, para mim, ele era desconhecido. O prefixo ultra, ele é utilizado no jargão da engenharia, da tecnologia de alimentos, aludindo a, por exemplo, a pasteurização. Então, de fato, há esse termo ultrapasteurização, como eu já apresentei, ao tratamento UHT, que significa Ultra High Temperature, e a mim parece um pouco contraditório, né? Você incluir o leite pasteurizado, leite ultrapasteurizado e leite longa-vida, que são diferentes, eu já expliquei, como minimamente processados. E esses alimentos aqui como ultraprocessados. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.